posso fazer nada diante dos dias de trevas que virão. Foi por isto que eu desisti. Foi por isto que eu morri. Democracia é o exercício da vontade do povo. Nós fomos eleitos pelo povo, logo somos delegados da sua vontade. É um tempo de decisões. Os reacionários comerão a poeira da história. Executemos, pois, nosso dever histórico, pressionando o presidente, no sentido de exterminar Vieira e seus agentes, ramificados por todos os cantos de Eldorado. Defenderei as nossas riquezas contra o invasor estrangeiro. Meu desígnio é Deus. A minha bandeira é o trabalho. O meu destino é a felicidade. O meu princípio é a pureza de caráter. De braços firmes, as mãos limpas, a consciência tranquila. Construiremos uma grande nação. A pátria é intocável. A família é sagrada. A minha esperança é um sol que brilha mais. De março de 1964, os que por ele se responsabilizaram e juraram defendê-lo, resolve editar o seguinte ato institucional. Artigo 1º. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional. Artigo 2º. Poderá decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Artigo 3º. Poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos. Artigo 4º. Ficam suspensas as garantias constitucionais. Companheiro, trabalhador, eu respondo por ele. Documento, eu moro aqui ao lado, eu tô falando, eu respondo por ele. Corre não, que é pior. Se o pessoal não pensa, atira. Não pode andar sem documento, não, viu, ô palaca? O cara de guerreiro no Nordeste. Vai se mandando, vai. Personagem sanguinário, abusivo, bárbaro e arbitrário, luz para os íntimos, assassino e bicampeão de futebol de botão. Ele, o bisneto de Chico Diabo, o brasileiro que matou o presidente Solano Lopes na Guerra do Paraguai. Descendente dos Temíveis Aztecas e Tapuias,
um típico selvagem do século XVI, jogado em plena selva de Concoredo. O brasileiro à toa na maré da última etapa do capitalismo. O grande... Picareta! Oportunista e revoltoso. Casado na polícia. Dançarino boçal. E turista sexual. Como solução, o nudismo transatlântico. Hoje somos muitos e a paz não é mais um sonho, e sim uma realidade no comércio de verduras de Chicago. E para consolidar esta paz, já encomendei metralhadoras, carros blindados e todo o necessário, revólveres, fuzis, obuses, bazucas, tanques. Não somente Cícero e Chicago precisam de proteção, mas também Washington, Toledo, Pittsburgh, Cincinnati, em todos os lugares onde se vendem verduras, Flint, Boston, Charleston, Little Rock, Miami, Nova York, Londres, Paris, Roma, Rio de Janeiro, São Paulo, Bolívia, Chile, todos merecerão a nossa proteção. E nunca se diga que um gesto de desprezo ou grito de vergonha deterão Arturo Ui. Huasteca, qué linda eres. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Aquilo era um campo disciplinar. Ninguém ia lá para passar férias. Era um campo de detenção preventiva, onde os inimigos do Estado deviam ser reeducados com novas ideias. Não era meu dever discutir esse assunto. Apenas é incontestável a morte de algumas centenas de milhares de pessoas. E não se pode falar em assassinato a respeito de homens que agiam como guerrilheiros. Nós vemos bem claramente nesse processo as intenções políticas. Tratava-se da destruição de uma ideologia. O fanatismo político dos prisioneiros punha em perigo a segurança do campo. Eles simplesmente se curvaram diante dos objetivos daquele que então era o Estado. Da mesma forma como se curvaram a administração, a justiça e o exército. São pura e tão somente executores, o último elo de uma cadeia. Há outros acima deles que nunca tiveram que prestar contas perante este ou qualquer outro tribunal. Alguns compareceram como testemunhas. Eles vivem como pessoas honestas. Eles assumem cargos de responsabilidade. Eles aumentam seus salários e continuam a trabalhar para as mesmas indústrias.
Foi descoberta no cemitério municipal Dom Bosco, no bairro de Perus, em São Paulo, uma vala comum com aproximadamente 1000 ossadas. Entidades de direitos humanos afirmam que nesta vala estão os restos mortais de diversos presos políticos desaparecidos no início dos anos 70, durante o regime militar. Segundo os funcionários, a vala foi aberta em 76 para enterrar as ossadas que haviam sido exumadas em massa no ano anterior. Porém, não encontramos no cemitério qualquer registro que indicasse a localização ou ao menos a existência desta vala. Começou. Bom. Vamos lá, Brasil. Não! Volta, volta! Vai, não deixa chutar! Não! Não deixa! Tia, não deixa chutar! Gol! 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 Isso é bom, isso é bom! Não pode subir, não mais é gol! Vamos lá, toca! Estou esperando, lançado, voltou. Aí, Pelé! Vai! Dá uma chance, caiu o Pelé. Falta! Olha, foi falta! Falta, Rivelino. Lá vai Rivas. Vai lá, Gerson! A Pelé! Vai, Pelé, vai! Gerson, vai, Gerson, vai! Coisa. Não, Aninha, menina, Aninha, volta aqui. Então, a partir daí, então, é que começa mesmo que esse pessoal todo que estava numa certa resistência ostensiva, né, e, de certo modo, passiva, né, porque era uma resistência de passeatas, discursos, comícios.
Então, com o ato final número 5, eles praticamente vão para a clandestinidade. Vão para a clandestinidade e inauguram a luta armada. Se existisse democracia, se existissem outras formas do povo alcançar o poder, entende? Nós não escolheríamos uma forma violenta apenas porque sejamos violentos por natureza, entende? Não é essa a situação. Nós adotamos aquela forma que é a única possível dentro da situação histórica que vive o Brasil, entende? Não existe outra possibilidade do povo chegar ao poder, entende? A não ser pelas formas armadas. Um dia, faz mais ou menos 40 anos, meu pai estava me levando para a escola e aí ele me disse: Izinha, eu vou te contar um segredo que você não vai poder contar para ninguém. O tio Carlos é o Carlos Marighella. Eu acho que é difícil, talvez, no olhar de hoje, no momento hoje, a gente entender o que poderia ser uma decisão como aquela. Mas eu vivi um momento de uma decisão de uma geração, não é? De um momento político no mundo. Claro, tinha uma coisa assim, um pouco dura, porque eu sabia que eu ia enfrentar momentos difíceis, né? Era o rompimento com a família, rompimento com a escola, enfim, com os amigos. Mas, ao mesmo tempo, era um vulcão dentro, né? Me impulsionando porque eu sabia que eu tinha que fazer esse tipo de atividade e a luta, né? Você imagina que, na época, existia uma rádio que era a Rádio Nacional, que era uma rádio que dominava, às 9 horas da manhã, era um uníssono em São Paulo, na periferia principalmente, porque era uma rádio que transmitia um programa de crime. Então, nós tínhamos um técnico, né? Ele sabia essa coisa de rádio, de transmissão, e ele disse: olha, eu tenho um esquema. O esquema é ir para a torre de transmissão, levar a gravação, eu consigo colocar na torre de transmissão, e aí ninguém consegue interromper. E aí a gente foi. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora, de qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Ouçam Carlos Marighella, a locução sobre a guerrilha rural. Aí o Marighella dizia assim: olhe, vê como é que você sai na rua, né? Porque você, né, branca, né? Aí eu me maquiava todinha com creme, assim, tipo, quase marrom, né? Bege. Usava peruca, né? Para poder me mover na rua. E sempre... Aí outra coisa, eu não podia rir, né? Isso é que era incrível. Ele um dia disse para mim assim: você sabe que você não pode rir na rua, né? Isso por quê? Isso porque você tem um jeito de rir característico, né? Olhou para você, se você ria, você sabia que é você. Você imagina, que nem podia nem rir. Atrás do espelho plano, então se forma a imagem que é simétrica por norma. Simétrica, direita e virtual. E da mesma grandeza por final. Melhor explicação, ou mais segura, encontra-se debaixo da figura. Para mim, Marighella é um dos heróis do povo brasileiro. É um santo do socialismo, um santo ateu, um santo sem Deus. De noite, quando o tio Carlos estava em casa, ele nos punha para dormir. Pegava no colo, levava para o quarto e ficava ali conversando e contando histórias até a gente dormir.
Às vezes ele sumia por longos períodos. Quando aparecia de novo, dizia que tinha ido para a África pegar cobras e outras peripécias assim. Aí ele escrevia com detalhes como é que ele pegava as cobras, colocava em caixas de sapato, como é que ele levava para fazer vacinas no Instituto Butantan. Pra gente, ele era um herói.